Então, aí voltando, eu sei que eu peguei, fui pra lá, cheguei e falei, caramba, meu, que eu tô fazendo? Aí começaram a vir oportunidades diferentes, comecei a conhecer um professor de capoeira, comecei a aprender a capoeira e fiquei treinando muito, aí tinha um grupo de apresentação. Eu falei, pô, quero entrar nesse grupo, porque fazia uma apresentação, já ia nos restaurantes, ganhava um cachezinho, e aí eu aprendi a tocar percussão, aí participava num grupo de samba e pagode. Cara. Olha só que legal. Fui pro Japão, virar capoeirista e percussionista. Deus, cara. Aí, e tocar pagode. Pagode. No Japão? No Japão. Ah, mano, como assim, cara? Aí eu fiquei nessa onda. Porque assim, eu costumo falar que capoeira é quase uma religião, né? O cara entra na capoeira, Sim. meu amigo, é camiseta, é cueca, é tudo, música de capoeira, vive a capoeira, né? Eu joguei capoeira também. É. Aí eu lembro que eu vim pro Brasil, passear nessa época dos 19, 18 anos, e naquela época ainda era muito impulsivo, né? Aquela fase de querer se autoafirmar entre os amigos, então era meio briguento, vamos dizer assim, né? E achava que brigava, achava que era um monte de luta. Foi aí que em 99 para 2000, eu recebi um convite pra treinar jiu-jitsu. Eu falei, não, esse negócio de ficar agarrando, suar, não, meu negócio é capoeira, né? Soco, chute é a distância. Foi quando eu recebi esse convite e fui. Meio contrariado, mas fui. Falei, vou lá ver o que vai ser. Rapaz, ignorância é ausência de conhecimento, né? Eu achava que era bom de porrada. Eu falei, caramba, eu não consegui fazer nada. Tomou um esfrega. E eu já era contra a médica capoeira. Entrei num ambiente totalmente diferente. E aí me cantei com a arte do jiu-jitsu e não parei, né? Aí foi indo. Então eu costumo falar assim que eu fiquei mais brasileiro depois que eu fui pro Japão. Caraca, né? mano. Até aqui eu achava que eu era japonês, né? Jurava que era japonês. Todo mundo me chamava, olhava no espelho e via um. Caramba, que massa, cara. E o jiu-jitsu, pra quem não sabe, jiu-jitsu é uma arte brasileira, né? Na verdade, assim, na história ele surgiu na Índia, foi pra China, o japonês aprendeu com o chinês e levou pro Japão. E lá ficou assim como um karatê, como um judô, ficou com uma arte, né, de combate mesmo e tal. Só que aí veio lá no início do século passado, né, em 1900 e pouco, 1915, se eu não me engano, 30, alguma coisa assim, eu não sei exatamente, mas no início do século passado, o Conde Koma foi pra Belém e ele conheceu os Gracies, né? Belém do Pará? Belém do Pará. E ele fazia, acho que apresentação em circo, mostrava a luta, sabe? Um japonês muito forte e tal. Foi onde ele conheceu os Gracies, né? Foi o Carlos Gracie. E aí ele começou a ensinar pra ele o jiu-jitsu. E aí o Hélio Gracie, que é o irmão do Carlos, que era mais franzino, vendo aquilo, um dia o Carlos não, se eu não me engano foi assim, o Carlos não foi dar aula, e aí chegou o aluno pra treinar, ele falou assim, e o Hélio sempre observava, já mostrando que é um cara fora da curva, ele falou, não, eu sei te ensinar. E ele nunca tinha treinado, ele só ficava assistindo a aula. Aí ele foi, fez o golpe, mostrou, e no dia seguinte, o cara foi dar aula e falou assim, não quero treinar com você não, quero treinar com o Magrinho lá. Ele, mas ele não treina? Aí o Hélio começou a treinar de fato, e como ele era muito franzino, ele aperfeiçoou as alavancas. Por isso que é aí que surgiu o Brazilian Jiu-Jitsu, entendeu? Foi o que os Gracies fizeram com o Jiu-Jitsu japonês, vamos dizer assim. Ah, entendi. E aí, muito inteligentemente, o Hélio Gracie, muitos filhos, né? Enfim, os filhos, ele mandou para os Estados Unidos, outro foi meio que para a Ásia, e eles começaram a ganhar o mundo, desafiando gente. Popularizaram o Brazilian Jiu-Jitsu. O Hélio já fazia isso aqui no Brasil, desafiando, né? Ele muito franzino, lutava com um cara muito maior, sem tempo e tal. No primórdio do Vale Tudo. E os filhos dele, né? Principalmente o Rickson, o Royce. Aí teve antes disso, teve o que criou o UFC também, né? Que veio pra cá, foi pra lá pros Estados Unidos. O primeiro foi o Pride ou não? Não. Foi o UFC. O UFC? Velho, primeiro que o Pride? Foi um dos filhos do Hélio que criou o UFC. E ele queria colocar os caras pra lutar numa jaula, em cima de jacaré e tal. Eles, não, aí vai ficar meio tenso demais, né? Aí fizeram, mas eu não quero canto, não quero ringue, né? Canto pra encurralar. Aí fizeram octógono. E aí, não, fecha uma jaula, larga os caras lá. E aí começou o UFC, o Ultimate Fight, né? E aí o jiu-jitsu, né, foi soberano. O Royce, que era o mais, entre parênteses, nem era o mais leve nem o mais pesado. Eles estrategicamente falaram, não vamos pôr um cara muito forte, que no caso era o Rickson, porque senão ele vai chegar lá, vai ganhar, não, ele tá ganhando porque ele é forte. Não, vamos pôr um mais fraco. Aí botaram o Royce.
E o Royce ganhou, acho que se não me engano, as 4 primeiras edições do UFC. Nesse processo, o irmão dele que criou, né, eu acho que é o Rorion, ele vendeu o UFC, né, e aí o UFC tomou proporções que é hoje, né. Caramba, velho. Mas foi uma ideia do brasileiro, enfim, filho do Hélio. Cara, o UFC era de um brasileiro. De um Gracie, De um Gracie. A ideia veio dele, cara. Aí ele que... O que aconteceu? Velho. Olha só que interessante. Aí vamos pro audiovisual. Ele fez um formato que ficou... como não tinha tempo, e a televisão americana, né? Enfim, toda televisão tem um tempo. Eles, se eu não me engano, deu o tempo que eles tinham, hábil de programa, e o evento estendeu-se. Então, ninguém assistiu a final. E aí deu um baita de um problema pra eles resolveram isso aí na época, e aí foi onde eles, vão ter que reduzir o tempo, vai ter que colocar round. Aí ele, não, aí eu já não é o que eu quero. Não vai provar a eficiência do Brazilian Jiu-Jitsu. Eu preciso que o cara se canse, então pode ser que leve mais tempo. Porque se um cara é mais franzino, o outro é muito grande, eu não consigo pegar um braço dele, um pescoço dele rápido. Eu tenho que cansar ele um pouco, tenho que minar ele pra conseguir finalizar. A estratégia do Jiu-Jitsu. Foi aí que ele falou, não concordo. Aí começaram a vir propostas, ele vendeu, na época, se eu não me engano, alguns poucos milhões de dólares, né? Uns 2, 3, não lembro. Mas foi pouca coisa, hoje é uma empresa de bilhões, né? Meu Deus, cara, que loucura, velho. Foi por causa do impasse da TV que aí ele falou, não, aí veio a alteração, né? Tinha que alterar. E aí ele acabou vendendo. E o Pride nessa história? O Pride surgiu depois, o Pride já surgiu ali nos anos de 99, 98. Porque o Pride foi muito maior nessa época do que o UFC. Se o UFC já existia, não, o Pride tomou conta, né? Ele existia. Como que eu vou te falar? O Pride era um produto, no meu ponto de vista, como lutador e como espectador, né? Era um produto muito mais interessante, né? Porque, ao meu ver, qual que é a grande diferença? O Pride, ele conta a sua história. Ele vai lá na sua academia, ele mostra você treinando. Então, ele vende o herói. Que o japonês gosta disso. O espírito samurai do cara, né? E eles, assim, eles como tem o judô na escola e tal, ele vê você vai num Pride da vida, você ia, né? Você vê assim, a faixa etária média, 50, 60 anos, você vê senhorinhas de 70 anos lá assistindo, e tá todo mundo quietinho. Cara. Aí encaixa uma finalização, aí eles, aí tira a finalização, eles, aí raspa, e a gente aqui não, vai morrer, aí fica aquela loucura, mata, não sei o que, sabe? É muito mais emotivo. Lá não, é mais racional, mais técnico, né? Então eles têm esse apreço. Então, eles gostam muito do espírito, né, do lutador, né? E o Pride fazia isso, né?